Então hoje a gente vai chegar no capítulo 2 de Mensageiros. O título do capítulo é Aniceto. Aniceto, também conhecido como Edson Celulari. E o nosso amigo André Luiz, também conhecido como, não lembro o nome dele. Alguém lembra o nome dele? É, Renato Prieto. Peraí, deixa eu ver se eu... Ah, não tá aqui. Não tá aqui. Eu fiquei de mostrar para... Tem uma foto, né? Aquela foto que eu mostrei semana passada, que tinha os personagens de Mensageiros, né? Nosso Lar 2. E tinha, não sei se vocês lembram, tinha um casal, né? Tinha um casal aqui. Deixa eu ver se eu tô com ela aqui, eu mostro para vocês. Peraí. Não, antes de começar, porque promessa é dívida, né? Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui, mas a gente dá um jeito. Não, crachá. Não está aqui também. Já guardei. A gente não conhece todos os materiais, não conhece todos os animais. Cara, e ele é assim, ele é pequenininho, ele fala assim, pequeno, não, ele é pequeno, ele tem dois elementos químicos que quando se juntam, formam tipo Esse slide aqui, ó. Fiquei de mostrar para vocês quem era. Tobias, Aniceto, André Luiz, Vicente e essa aqui, peraí que está no celular. São todos personagens que vocês vão... Isaura, lembrei. São todos personagens que vocês vão ver na série... No livro Nosso Lar, e esses são os personagens principais do livro, e não foram os personagens principais do filme. Então tá aqui, Tobias, Isaura, Aniceto, Vicente e André Luiz. Vicente é o companheiro de André Luiz nas viagens à Terra, que a gente vai assistir, acompanhar uma por uma. Então vamos lá. Então o livro foi escrito em 1944, né? Pelo espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Então temos aqui o Aniceto e o André Luiz, né? Edson Celulari e Renato Prieto. Antes de começar a leitura, vocês lembram do que a gente falou na conversa passada, do capítulo 1? Vocês lembram? Alguém lembra o capítulo 1? Não, né? Então tá bom. Então no capítulo 1, André Luiz começa a relatar. Vocês lembram que quando terminou Nosso Lar, ele foi visitar, no último capítulo, ele se tornou cidadão de Nosso Lar, porque quando ele foi visitar a família, teve vários perrengues, ficou com ciúme do atual marido da esposa dele, ficou triste porque os filhos não queriam saber dele, só uma filha se lembrava dele, né? Ele ficou muito chateado, foi parar no umbral da cabeça dele, né? Aquele sentimento de raiva que o tomou, até que ele pediu ajuda de Narcisa. Narcisa veio, acudiu o esposo, e depois ele continuou voltando a visitar a casa da ex-esposa, mas aí já olhava os parentes, quer dizer, o ex-marido, o atual marido da esposa, a ex-esposa, os filhos, não mais como família na terra, e sim como irmãos de caminhada. E aí ele se tornou o quê? Cidadão de Nosso Lar. Quando ele parou de olhar para eles como encarnados e sim como espíritos na longa caminhada. E isso deixou ele, porque ele ficou um tempo indo lá, ajudando, mas teve uma hora que ele falou assim: e aí? É só isso?
será que eu não posso fazer alguma coisa a mais? Ele começou a sentir o quê? Ele começou a se sentir frustrado, porque ele achou que dava para fazer mais coisa, que tinha mais, não é possível que fosse só isso. Né? E tem uma frase do capítulo do livro, do capítulo 1, que eu até marquei, porque para ser fiel ao autor, como diz D'Alessandro, eu achei essa descrição muito interessante. Está aqui. Meu coração era... Aqui. Está aqui. Do cálice, né? Narcisa fala para André Luiz: seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. Ou seja, ele não estava... tudo aquilo que ele conhecia, que ele sabia que era a vida, que é o que a gente faz aqui, né? A gente... para ele já não fazia mais sentido. As lamúrias das pessoas nas câmaras de retificação, as histórias que ele tanto queria ouvir, né, para poder até para escrever o livro Nosso Lar, né, e algumas histórias estavam lá, já não interessavam mais, né? Ele simplesmente ia e ajudava. Não queria saber se a pessoa tinha feito A, B, C ou D, se tinha sido assassino ou não. Ele simplesmente ajudava. Só que ele queria mais. Ele queria mais. E aí, conversando com Narcisa, Narcisa encaminhou ele para Tobias, e Tobias falou o quê? Vou te levar num outro lugar, onde você vai, que é o centro de mensageiros, onde você vai possivelmente ter a oportunidade de começar uma nova carreira aqui em Nosso Lar, mas para isso nós temos que primeiro falar com o Aniceto, né, que ele vai relatar que Aniceto, no final do capítulo 1, ele fala aqui: antes que pudesse... Não, está aqui. Você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo da carne, falando Narcisa. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio que você pode aproveitar os novos recursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Por que não? Por que não? Pensei, por que não? Por que não? Por que não? Porque sim, e fui. Então agora a gente vai começar de novo o capítulo 2. Aí ele vai falar com Tobias. Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu do olhar, ou seja, Tobias ficou feliz com a atitude de André Luiz. Fique tranquilo, disse bondoso, você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Alguém lembra qual é a moeda em Nosso Lar? É o bônus hora. Bônus hora. Então ele já tinha bastante bônus hora para justificar o pedido. Se ele não tivesse bônus hora, ele não poderia ir para o Ministério da Comunicação ou não poderia começar uma nova tarefa. Tudo em Nosso Lar é mérito. Tudo em Nosso Lar é mérito. Temos, por sua vez, grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? Não tenho esse prazer. É antigo companheiro de serviço, continuou informando, amável, e esteve conosco na regeneração há algum tempo. Então ele foi trabalhador da regeneração e depois passou para o Ministério da Comunicação. Em seguida, devotou-se às tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação, aonde vem prestando concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio
não tenha dúvidas, seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. Alguém lembra quem fez o papel de ministro Genésio no filme? Só para vocês se posicionarem. Foi o... Foi o mesmo que fez em Nosso Lar. É o mesmo ator, que eu também não lembro o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro o nome dele. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narcisa e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza, que o espírito de serviço me havia descortinado ao coração. Ou seja, ele começou a dar valor ao trabalho, ele começou a dar valor à amizade, ele não dava valor a títulos, a bônus hora. O bônus hora é uma moeda que, para quando você precisar de alguma coisa, você usar. Você não trabalhava para ter bônus hora, você trabalhava para ajudar. Bônus hora é um bônus. Novo setor de luta desdobrar-se-ia à minha frente. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Não seria justo entregar-me de boa vontade a um novo aprendizado? E se vocês tirarem esse pequeno parágrafo aqui, ó, não seria justo entregar-me de boa vontade a um novo aprendizado? A gente pode trazer até para a gente aqui que está fazendo esse curso juntos, como estamos fazendo o curso também do EBE, do Ensino Básico do Espiritismo. A gente tem que se entregar de boa vontade ao novo aprendizado, tá? De que forma? Buscando instrução, lendo, por exemplo, o Newton Júnior falou da explosão de uma supernova. A primeira coisa que eu fiz aqui no celular foi como é que é a explosão de uma supernova, né? Buscar conhecimento, a gente está aqui para isso também. E principalmente não acreditar no que o que vocês escutam como verdade absoluta, né? Lembra na última aula quando ele falou dos espíritos dentro do nosso estômago, no intestino? Eu quase caí, quase que eu pulei da parede ali. E como? Quer dizer que agora eu tenho vários espíritos dentro de mim? E aí eu fui procurar, ele falou dos animáculos inteligentes, e aí eu entendi. Mas tem que buscar conhecimento. Não dá para a gente acreditar. É aquele famoso acredito desacreditando, né? Deixa eu procurar para ver se isso é verdade. Além disso, certo da minha volta à carne, em futuro talvez não distante, a providência constituir a realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Quanto seria esse futuro não distante? Quanto tempo vocês acham que André Luiz levaria, não sei se ele já reencarnou ou não, mas quanto vocês acham, qual seria essa medida do futuro talvez não distante para o espírito? Alguém quer chutar aí? Uns 3 anos, 4. Quanto? 3 anos. 3 anos? Não. 100 anos. 100 anos? É uma boa medida, mas pode levar milhares de anos. Nossa. Eu posso levar 1000 anos para reencarnar, mas o que é 1000 anos para a vida de um espírito? Não é nada. Não é nada. Um segundo, um século, não é como falam? A providência constituiria a realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Misteriosa alegria dominava-me todo. Sublimada esperança iluminava-me os sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Ou seja, ele começou a encontrar de novo um objetivo para a caminhada dele. Qual o objetivo? Colaborar em benefício dos outros. Trabalharia sim, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia, procuraria a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas. Isso Jesus veio aqui e nos falou, né? Amar ao próximo, caridade. Está lá. À noite, fui procurada por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora aquiescência do ministro Genésio, ou seja, o ministro
concordou que André Luiz fosse para o Ministério das Comunicações, falar com Genésio. Com Aniceto, Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo. Conduzir-me-ia à presença de Aniceto, para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem que se ligaria fundamentalmente à minha vida espiritual. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseiral. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Aparentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Recebeu-nos com extrema grandeza, está aqui, Aniceto, André e Tobias. Recebeu-nos com, como ele coloca aqui, extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Mas é estranho, né, André Luiz achar que, por exemplo, Aniceto o receberia de uma forma grosseira, né? Ele ainda estava um pouco assim, tipo, com os pés na terra, digamos assim, né? Ele achando que, chegando lá a determinado horário, o Aniceto iria receber assim, pô, isso é hora? Isso é hora? Pô, vem amanhã cedo, pô, 10 horas da noite? Não, pô. Recebeu com generosa gentileza, extrema gentileza. E aparentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Ou seja, era um homem experimentado naquilo que ele fazia e naquilo que ele passou. Tá? Esses desenhos são do Projeto Imagem. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração, cheio de ideais sacrossantos. Muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me de quando em vez olhares amistosos e indagadores. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Olhares amistosos e indagadores devia ser assim, né? Aquele olhar que a pessoa... Nossa, como você é legal, mas ao mesmo tempo tentando descobrir ou inquirindo, né, o espírito do André Luiz para ver se ele realmente estava interessado naquilo que se propunha. Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu: não há o que embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo. Jesus já falou, né, sobre o homem novo, né? Nascer de novo, né? O homem novo, deixar de ser o homem velho e se tornar o homem novo. O que é tornar um homem novo? Se tornar um homem novo é deixar para trás todas aquelas más tendências que nós temos, que nós carregamos, né? Isso não é de uma hora para outra, né? A evolução não se dá a sobressaltos. André está pronto e disposto, adiantou o amigo carinhosamente. Aniceto fixou em mim o olhar penetrante e advertiu: nosso serviço é variado e rigoroso. O Departamento de Trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. E ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas e todos respondem por qualquer erro cometido. Sabe o que significa isso?
que quando eles voltavam do trabalho na terra, eles não ficavam assim, porque você viu o que eu fiz? Tava lá o cara, com 3 objetivos, fui lá, cantei para subir, os caras subiram todos, porque não, lá não tem eu. É como diz no futebol, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo, né? Então aqui, todos respondem por qualquer erro cometido. Então se eu cometesse um erro na tarefa, por menor que fosse, todos respondem pelo erro. Ninguém é maior que ninguém, está todo mundo igual na mesma situação, tá? E aqui, calar toda espécie de reclamação. A gente quase não reclama, né? A gente quase não reclama. Ninguém aqui reclama de nada, né? Que é isso, pelo amor de Deus, imagina. Eu quase não reclamo, pouco. Eu reclamo. E lá a gente não reclama, porque a gente está pronto para o trabalho, não importa a hora, o dia, nem o horário, nada. Nada. Pintou o trabalho, bora. Eu ia fazer uma alusão à casa espírita, né? Quantas vezes, às vezes, o administrador de uma casa espírita quer montar um trabalho novo e chama os trabalhadores da última hora, que somos nós, mas é que nesse dia não dá, nesse dia, tá o último capítulo da novela, esse dia, mas eu já venho segunda, terça, tu quer que eu venha quarta também? Tá falando dele aqui? Não. Esse sou eu, cara. Esse sou eu mesmo, velho. Quantas vezes, eu sei porque já aconteceu na casa que eu frequentava. A gente queria implementar novos trabalhos, como samaritanos, por exemplo. Nossa senhora, que era uma briga. Todo mundo achava, ai, que lindo. Pô, você quer participar? Não. Pô, mas é sábado à tarde. Não, pô, sábado à tarde eu vou jogar bola com os amigos. E lá não tem nada disso. Lá está todo mundo comprometido com o trabalho. Achamos-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais, trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descaídas de nossa personalidade inferior. Ou seja, lá eles eram né? Os 3 mosqueteiros, todos por um e um por todos. E 3 mosqueteiros que eram 4, né? Identificando minha surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Nos trabalhos de emergência, destinados à preparação de colaboradores ativos, tenho um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes, no momento disponho de 3 vagas. Então, numa equipe de 50 trabalhadores, ele dispunha de 3 vagas. A intensa atividade de instrução, necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na terra. Ou seja, não é chegar lá e falar assim, posso? E já meter a mão na massa. Não, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que passar por uma série de estágios. Como numa casa espírita, ninguém chega na casa espírita já sentando na janela sendo médium de desobsessão. Não, primeiro serve água, copinho d'água. Depois vai participar disso. Depois vai participar dos cursos. Depois vai ler. Muito. Livro dos Médiuns pelo menos umas 3 vezes. Eu só consegui ler metade até agora. Entendeu? Ler muito. Estudar. E lá também. Ninguém pula etapa. Orientadores há que se fazem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. E olha como ele separava. Tenho presentemente, ou seja, na equipe dele, um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros,
4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Eu marquei assim em negrito porque assim eu fiquei imaginando, né? O sacerdote católico romano, eu até entendo por quê, porque se ele for atender alguém que é católico fervoroso e que acredita em céu e inferno, nada mais do que aparecer para esse espírito, para essa pessoa que precisa de auxílio, um padre, né? Para que ele se sinta confortável. Um médico também, se vai atender um espírito que sofreu um acidente ou que está machucado, por que não um médico, um espírito vestido de médico e com cara de médico e com um jeito de médico, que fale como médico para poder atender o espírito? Porque não sei se vocês sabem, o espírito quando desencarna, esse espírito quando desencarna, ele só muda de lado. Eu estou aqui encarnado, morri, vim para cá, sou eu de novo. É do mesmo jeito, tá? Com os mesmos pensamentos, ideias, sentimentos, sensações. Então, se eu morro, por exemplo, de um acidente ou de afogamento, ou seja lá do que for, pode ser que desse lado eu continue repetindo a mesma sensação. E por que não vir um médico para te auxiliar e falar assim, vem cá, que você não está se afogando, a gente vai te salvar, a gente vai te levar para o hospital e leva o espírito para alguma colônia de tratamento. 6 engenheiros. Daí para frente eu já fiquei imaginando qual seria o objetivo dos engenheiros. Se alguém tiver alguma ideia, eu agradeço. 4 professores, talvez para atender crianças, talvez, né? Crianças, por que não? Para falar que vai levar para a escola, a criança estava indo para a escola e sofreu um acidente, veio a falecer, aí a professora, ela vem em forma de professora para dizer que vai continuar levando ela para a escola, para que não cause um trauma no espírito, não sei. Enfermeiras, tudo bem, para auxiliar o médico. 2 pintores. Vai sabendo. 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos. Essa eu achei interessante porque eu assisti um vídeo de um canal chamado Aprendizes do Evangelho. Não tem nada a ver com o meu, tá? O meu é Aprendiz, mas o Aprendizes do Evangelho, que é lá do Sul. E a menina que faz o estudo, ela deu uma ideia interessante. Você imagina que a mulher desencarna e não sabe que desencarnou e continua em casa, né? Trabalhando por algum motivo. Por que não uma empregada doméstica para chegar lá e falar assim, olha, o seu marido me contratou para fazer os trabalhos da sua casa e ele está lhe esperando em tal lugar, vá lá, acompanhe essa pessoa que ela vai te levar até lá e pronto. E encaminhe o espírito. Estou só imaginando, hein, gente, pelo amor de Deus. E 18 operários diversos para auxiliar de alguma forma. Mas eu achei interessante a constituição da equipe, né? Sacerdote, médico, engenheiro, professor, enfermeira, pintor, que até agora eu não entendi para quê. Quem sabe que um dia eu descubra. Irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Deixar claro aí que todas as profissões são importantes, não importa o que você... Sim, cada um deles tem a sua utilidade de alguma forma. Tem o valor. Cada um tem a sua utilidade de alguma forma. Também uma hipótese dessa daqui é... Eu acho que tu ficou preocupado porque tu não achou técnico de informática. Pois é. Mas encontrou um engenheiro que não serve para nada. Não, engenheiro sim, pô. Engenheiro pode ter a sua ideia. Aí não tem. Tem. Você imagina que a pessoa... Morreu na indústria. Morreu não, num desabamento, por exemplo. E aí chega o engenheiro para falar, calma, que a gente já está, calma, a gente vai dar uma ajeitada, vamos levantar, a gente está só calculando isso. E um engenheiro dá um certo grau de conhecimento da causa. Eu estou só imaginando, tá, gente? Mas com certeza, possivelmente, eu não entraria na equipe, porque a única coisa que eu sei fazer é arrumar computador. Vai longe. Então, continuando. Depois dessa viagem... Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas
nos dias de aplicação na costa terrestre, não me faço seguido de todos. Então, dependendo do atendimento, ele leva a equipe que vai ser melhor utilizada naquele atendimento. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros, que transcendem a paisagem de realizações que lhes cabem, mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto que cada qual aufere para descanso e entretenimento. Ou seja, o que ele quis dizer, durante o trabalho não, mas na folga, estuda. Você quer aprender uma outra possibilidade de trabalhar? Você pode aprender, mas na sua folga, ou seja, na sua folga você carrega pedra, você estuda. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, como também a favor de nós mesmos no que toca à eficiência. Então, Aniceto, isso não fica claro no filme, né? Quem viu o filme, essa parte nem aparece, né? Já aparece a equipe com Vicente, com André Luiz, já montada praticamente, né? Então a gente não dá essa noção de que, não é, pô, parece que é fácil, né? Chega lá, bate na porta, tem uma vaga aí para mim? Não. Ponderei admirado o curioso processo enquanto o orientador fazia longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse saúde, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou. Este método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor. Quem enriquece observações e intensifica experiências. Quando o ministro Espiridião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver dito bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Você viu que Aniceto é bem claro, curto. E grosso. Não, ele é educado. Ele é educado, rapaz. Eu estava esperando alguém falar. Mania de falar. Ele é educado. Então ele fala que quem aproveita melhor, né, das aulas e demonstrações não é um discípulo, e sim instrutor. O próprio instrutor, por exemplo, eu não estou me colocando como instrutor, mas para vocês entenderem. Para eu poder passar isso para vocês, eu tenho que ler, reler, ler de novo, procurar outras informações, outras formas de ver esse capítulo, né, para eu formar uma base do que eu posso falar para vocês, do meu entendimento. Como eu disse no começo, não, isso aqui não é verdade, tá? É o meu entendimento. Vocês podem ter outro entendimento. E é o que ele fala aqui, ó. Quando o ministro Espiridião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de quem? Dele próprio. Então ele utilizou esse trabalho que o ministro Espiridião deu para ele, para quê? Para a evolução dele próprio, auxiliando os outros, claro, mas na evolução dele próprio também, porque nada se perde, né? André Luiz falou, compreendo os seus nobres programas, respondi comovido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu. Pois bem, poderá começar amanhã. E dirigindo-se a Tobias, acrescentou, encaminhe o nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providencia para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Ou seja, agora ele recebeu o salário, o bônus hora, por outra tabela, a tabela do Ministério da Comunicação. E aqui Aniceto botou a expressão fisionômica de quem atinge a solução, ou seja, Aniceto já sabia que André Luiz seria pupilo dele, discípulo dele, ajudante do trabalhador do Ministério.
Ele já sabia que isso ia acontecer, né? Só que ele quis colocar todas as informações para André Luiz ter certeza de onde ele estava se enfiando. Entendeu? Para depois não falar assim, poxa, eu não sabia. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida a Tobias despedi-me alimentando novas esperanças. Acabou o capítulo. Thank you, Lord. Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Balancem a cabeça para ver se vocês estão aqui ainda, se ninguém dormiu. Não? Tem certeza? Ninguém quer falar nada? É um capítulo tão interessante, gente. Sim, mas foi tão bem explicado, foi tão bem entendido que ninguém mais tem dúvida. Tá, semana que vem, ele já vai para o centro de mensageiros, a gente vai ver como é que é a rotina lá no centro de mensageiros. Oi. É que a gente fala que o André Luiz, ele via, ele começou... Falou que o André Luiz, ele começou a ver os familiares dele como é que fala? Filhos. Irmãos de coisa. Irmãos de caminhada. É que nem hoje eu tava vendo a viagem, aí o Otávio encontrou a falecida mulher dele. Aí a mulher dele falou: Otávio, aqui eu não sou sua mulher, eu sou sua irmã de caminhada.